o melhor de qualquer curso do direito é quando vem as perguntas dos alunos. É aí que o professor acaba aprendendo mais. Hoje, depois do curso, nós temos aqui 3 alunos, a Luciana, o João e a Ayla, e eu estou aqui à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer. Podemos começar. Professor, se o contrato de adesão gera tanto desequilíbrio contra o consumidor, por que ele continua existindo? Essa pergunta da Ayla leva à seguinte reflexão. É verdade que o contrato de adesão é um grande problema. Ele é um problema porque é nele que está ali a maioria das cláusulas abusivas, onde o consumidor se limita a aderir ou não a uma proposta pré-impressa. Se os contratos, ao contrário, fossem paritários, posso te dizer que não teria essa grande intervenção legislativa no domínio dos contratos, tentando melhorar a posição daquele que está em situação de maior fraqueza, de maior vulnerabilidade. No caso das relações de consumo, consumidor. Mas nas contratações em geral, no contrato de adesão, nós temos aí o aderente. Mas veja, imagine vocês, e se acabar o contrato de adesão? Qual a saída? É pelos contratos que a riqueza circula na sociedade. Sem os contratos, você não tem como fazer, na grande maioria das situações, a riqueza circular. E veja um contrato de telefonia, prestação de serviços telefônicos, um contrato de fornecimento de energia, de provedor de internet. Imagine se o fornecedor ele ficasse ali esperando cada um dos consumidores fazer o seu contrato individual, discutir com cada um dos consumidores cada cláusula desse contrato. Imagine você querendo sair daqui de Brasília hoje para o Rio de Janeiro. E você tendo que fazer um contrato individualizado, personalizado, daí o serviço acabaria não lhe sendo prestado. Então veja, o contrato de adesão é um problema, mas qual a solução? Que saída nós teríamos para ter uma contratação onde o consumidor pudesse opinar em todas as cláusulas? Dada a necessidade por bens e serviços, e muitas vezes essas necessidades elas são muito aceleradas, muito rápidas, você não tem o tempo hábil para sentar e resolver cada uma dessas situações da vida. E isso, às vezes, seria economicamente inviável. Imagina quantos milhões de contratos tem uma empresa de telefonia. Quantos milhões de contratos tem o sistema bancário. Então, o contrato de adesão, ele, com todos os males dele, ele é um instrumento que o mercado não tem como abrir mão dele. E o próprio consumidor também não tem como abrir mão dele. Porque o consumidor, quando quer viajar, e quer contratar uma viagem, evidentemente ele entra na internet e já quer a emissão imediata do bilhete, etc, etc. Então veja, dada a realidade dinâmica do mercado, o contrato de adesão também faz parte dessa realidade. Então, veja, se proibisse a contratação de adesão, você não resolveria o problema. Então, qual foi a opção do legislador, não só aqui, mas no mundo inteiro, para resolver esse problema dos desequilíbrios gerados pela contratação de adesão? A solução é através da lei. Você aumenta o número de leis que protege a posição do aderente. Essas leis protegendo a posição do aderente, no caso do Código de Defesa do Consumidor, protegendo a posição do consumidor, você tem ali situações já previstas pelo legislador para evitar abusos por parte da posição do fornecedor, porque é quem tem o monopólio do conteúdo desse contrato, das cláusulas desse contrato. Dessa forma, o legislador faz o quê? Ele já prevendo situações de abuso, que são corriqueiros e que acontecem no mercado, ele dá ao aderente, ao consumidor, um diploma protetivo, no caso o Código de Defesa do Consumidor, para equalizar essas relações. E para que a contratação de adesão, não há problema. Mas ali tem várias cláusulas que são como cláusulas não escritas, porque elas estão totalmente, se forem abusivas, se o fornecedor, abusando de sua posição, de poder redigir o contrato, de estar na posição que o consumidor não pode discutir o conteúdo do contrato, aproveita dessa situação para impor cláusulas totalmente desfavoráveis ao consumidor, você vai ver que o Código de Defesa do Consumidor invalida cada uma delas. Então, na verdade, o que se faz?
qual que é o mecanismo da intervenção? É através da lei, limitando a autonomia da vontade do fornecedor, limitando a autonomia da vontade do predisponente, porque assim evitaria essa posição tendente a um abuso de direito, para evitar esses desequilíbrios contratuais, essas injustiças contratuais. Mais perguntas? O STJ editou a súmula 381, especificamente sobre as cláusulas abusivas bancárias, com vedação ao seu conhecimento de ofício. A pergunta é: esta vedação não se aplica às demais cláusulas abusivas de contratos com natureza diversa? Veja, quando o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 381, e o que diz a súmula 381? Que não pode o juiz de ofício, sem provocação da parte contrária, melhor dizendo, declarar uma nulidade de ofício nos contratos bancários. E o que o João me pergunta, de uma forma muito procedente, é o seguinte: mas isso só vale em contratações bancárias? Não vale em outras contratações? Porque o Código de Defesa do Consumidor sequer muito pouco fala em contratos bancários. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que protege o consumidor em qualquer relação de consumo, seja contrato bancário, seja contrato de prestação de serviços, compra e venda, seguros, etc. Então, como ficaria aí a posição do julgador? Olha, quer dizer que no contrato bancário não pode. E nos outros contratos, poderia? Veja, eu escrevo sobre isso no meu livro e faço uma interpretação bem conforme a respeito da súmula 381. Primeiramente, nós temos que ver como nasce a súmula 381 no Superior Tribunal de Justiça. Ela nasce a partir de quê? Ela nasce a partir de demandas específicas dentro das contratações de consórcio. Os consorciados iam à Justiça buscar a restituição dos valores pagos quando eles desistiam do consórcio. Como vocês sabem, diferentemente do mútuo, no consórcio várias pessoas se reúnem para adquirir o mesmo bem. Então, ali não há um empréstimo. Então, na verdade, com as cotas, elas somam recursos, completam recursos para cada mês ser sorteado um bem, porque você tem o dinheiro suficiente para adquirir aquele produto no final de cada período. E aos sorteios, etc. E, em cima disso, paga-se uma taxa de administração à administradora do consórcio. Então, vejam, muitas vezes você tem que esperar a orientação do Superior Tribunal de Justiça que você espere o grupo terminar para você, desistindo, receber seu valor de volta, né? E, além disso, você tem a chamada taxa de administração. Essa taxa de administração, ela não é restituída, porque é a taxa que, na verdade, é de remuneração da administradora do consórcio. Então, muitas vezes, os consumidores de consórcio entravam na Justiça pedindo a restituição do valor pago, porque desistiam do consórcio antes do seu fim. E pedindo a restituição do valor pago, muitas vezes não pediam a redução do valor da taxa de administração. E os tribunais do Sul, sobretudo, começaram a fazer o quê? Começaram a entender de ofício, sem provocação da parte, sem que houvesse pedido do consumidor, que a taxa de administração ali estava abusiva. Então, resolveram reduzir de ofício, sem provocação, de 20% para 7%, ou 10%, 12%. Veja bem, e essa questão chegou em série ao Superior Tribunal de Justiça. E o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? Decidiu que não poderia o juiz de ofício dispor sobre o direito patrimonial disponível do consumidor. Se o consumidor quisesse mexer na cláusula preço desse contrato, que é a remuneração da administradora, deveria haver pedido expresso dele nesse sentido. E se não havia pedido expresso dele nesse sentido, e sendo a cláusula preço direito patrimonial disponível do consumidor, o juiz estaria ali exorbitando das suas funções. Então, foi esse o contexto em que nasce a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Eu já tinha defendido no meu livro, já vinha defendendo, que com relação à cláusula preço, realmente havia necessidade de provocação direta do consumidor. Era muito difícil o juiz de ofício mexer na cláusula preço, até porque a cláusula preço, conforme dito no curso, é da essência do regime de livre de mercado. Ela não pode ser objeto de intervenções frequentes, seja por parte do legislador, seja por parte do próprio julgador, porque isso gera insegurança no mercado. Então, qual que fica o resumo final da aplicação da súmula 381? Primeiramente, no meu entendimento, ela se aplica só àquilo que seja direito patrimonial disponível do consumidor, e aí inclui a cláusula preço.
Outras questões relativas ao direito do consumidor que configurem uma nulidade absoluta, o juiz não poderia declarar de ofício, continua podendo declarar de ofício essas nulidades. Imagina uma cláusula no contrato bancário onde o consumidor renuncia ao direito à informação. Claro, é evidente que o juiz pode declarar essa nulidade de ofício. Imagine uma cláusula que dificulta o exercício do direito de defesa por parte do consumidor. É evidente que o juiz pode declarar essa cláusula de ofício. A questão se resume, no contexto da cláusula, basicamente, aquilo que seja patrimonial disponível, especialmente a questão da cláusula preço. Mais perguntas? Sim. Professor, existem direitos diferentes ao consumidor de serviços públicos e serviços particulares? Veja o seguinte, a questão é que, nos serviços públicos, você tem os serviços públicos próprios e os impróprios. O que são os serviços públicos próprios? Serviços públicos próprios são saúde, segurança, educação. Estão dentro das funções clássicas do Estado. O que seriam os serviços públicos impróprios? Seriam aqueles remunerados por tarifa. Nos serviços públicos próprios, eles são prestados pelo Estado independentemente de remuneração, porque eles são financiados por impostos. Nos serviços públicos impróprios, o Estado, ele, na verdade, acaba competindo com a iniciativa privada. Exemplo, ele fornece serviços cobrando tarifas da mesma maneira que a própria iniciativa privada faria. Então, quando ele fornece água, luz, energia, ele está cobrando tarifa. Então, nessas hipóteses dos serviços públicos impróprios, aí tem relação de consumo, aplica o Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento dominante da doutrina e da jurisprudência. Agora, nos serviços públicos próprios, onde não há propriamente remuneração e os serviços são prestados independentemente de remuneração específica, porque são financiados por impostos, são prestados a quem paga impostos e quem não paga impostos. Nesse sentido, entende-se majoritariamente a doutrina que aí não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Vamos fazer então um rápido intervalo e voltamos depois com mais perguntas. Estamos voltando para o segundo bloco com mais perguntas dos alunos. Vamos às perguntas. Eu gostaria de saber por que o doutor defende a tese que o juiz não tem o poder de modificar as cláusulas do contrato de consumo. Certo. Isso realmente foi colocado durante o curso. Isso eu defendo, inclusive, no meu livro. Veja, por que, Ayla, eu coloco isso? Essa informação disseminada, muitas vezes não contextualizada adequadamente, de que o juiz, ao declarar a abusividade de uma cláusula, ele acaba por modificar o conteúdo do contrato de consumo. É como se o juiz substituísse a parte e colocasse no contrato uma cláusula diferente daquela que o consumidor e o fornecedor tivessem contratado. Esse poder não foi dado ao magistrado, não é dado aqui, nem em nenhum lugar do mundo e nem poderia sê-lo. Porque se assim o fosse, acabaria por gerar uma enorme segurança jurídica, como que a vontade do magistrado substituísse a vontade das partes na celebração dos contratos. Nem os magistrados têm tempo para isso, nem o ordenamento quer isso. Na verdade, o que ocorre? O que ocorre é uma confusão, olha. O que ocorre é uma situação diversa. O magistrado ele tem o poder, sim, para declarar a abusividade de uma cláusula. E muitas vezes o Código inova nessa matéria da nulidade, diferente do sistema do Código Civil, onde se estabelece que as nulidades no Código de Defesa do Consumidor, conforme está no artigo 51, são exemplificadas também. Tem as nulidades expressas dos incisos e tem as chamadas nulidades exemplificadas. Porque diz o Código, são nulas de pleno direito, entre outras. Além daquelas cláusulas indicadas no inciso que são nulas, haveria outras cláusulas que também podem ser consideradas nulas. Daí cria-se a confusão de que essas outras cláusulas seriam nulidades exemplificadas, entre aspas, imaginadas pelo juiz e inseridas dentro do contrato. Isso não acontece. Na verdade, o juiz, quando declara a abusividade de uma cláusula, ele classicamente está fazendo o quê? Ele está declarando a nulidade de uma cláusula. Ele está declarando que aquela cláusula não tem efeito, como nunca poderia ter qualquer efeito, porque tratando de nulidade absoluta, não há geração de efeitos. Mas quando se trata de nulidade exemplificada, na verdade, o magistrado, também não está criando uma cláusula para o contrato.
ele está identificando essa nulidade exemplificada, conforme é colocado no curso, a partir de princípios que orientam todo o Código de Defesa do Consumidor, sobretudo a partir das cláusulas gerais constantes do inciso 4º do artigo 51. Então, aqui um exemplo para fechar essa tua resposta, a resposta à sua pergunta. Imagine a situação onde está estabelecido que no contrato que o consumidor, em caso de danos provocados na relação pelo fornecedor, não receberá qualquer valor a título de indenização, a famosa cláusula de não indenizar. Então, o magistrado, o consumidor vai até o fornecedor, teve danos, quer receber. O fornecedor diz, não, você não pode receber, que no contrato está dizendo que você não tem direito a nenhuma indenização. O consumidor vai à justiça reclamar contra essa cláusula. O juiz vai e observa essa cláusula e, conforme no inciso 1º do artigo 51, que diz que é nula de pleno direito qualquer cláusula que exonere o fornecedor da sua responsabilidade, ou seja, do dever de indenizar, ele vai e declara a nulidade dessa cláusula. E manda o fornecedor pagar os R$10.000 de prejuízo que ele comprovou. Neste caso, cria-se a confusão de que o juiz, ao determinar o pagamento da indenização, estaria mexendo no conteúdo do contrato. Não, o juiz não está mexendo no conteúdo do contrato. O que está regulando aquela situação é o que o ordenamento já previa. Sobretudo porque o Código de Defesa do Consumidor diz que não pode haver limitação do direito do consumidor à indenização. A indenização para o consumidor tem que ser plena. O que está fazendo o juiz, nesse caso? Não está mudando o contrato, está fazendo valer o que sempre deveria valer, que é a indenização plena ao consumidor. E qual é o valor da indenização? É o dano, limita-se pelo dano. Ele provou que o prejuízo dele é de 10 mil, vai receber 10 mil. O que o juiz modificou aí? Ele fez valer aquilo que está previsto a priori, antes mesmo do contrato ser celebrado, para aquela situação específica. Mais perguntas? Sim, senhor. Professor, o que o STJ decidiu em relação à flexibilização da teoria finalista no CDC? Veja bem, o Superior Tribunal de Justiça, em alguns julgados, tem dito que a teoria finalista precisa ser flexibilizada. O que diz a teoria finalista? Que para que o consumidor seja considerado consumidor, não basta que ele retire o produto ou serviço do mercado. É preciso que, na verdade, ele utilize o produto ou serviço como destinatário final. Em outras palavras, o que é a destinação final? É que ele faça do produto ou serviço um uso não profissional, um uso sem finalidade econômica. Se ele retira o veículo do mercado para revender, ele não é destinatário final. Agora, se ele retira o veículo do mercado para utilizar no seu dia a dia, para ir ao trabalho, para o lazer, aí ele retira para uso próprio. Então, a destinação final está aí. Não é diferente do uso profissional ou do uso exclusivamente econômico daquele produto ou serviço. E o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? Que algumas situações, sobretudo envolvendo microempresas, que adquirem produtos ou serviços para um fim profissional, que deveria ser mitigado a teoria finalista para que naquelas micro e pequenas empresas que não têm condição negocial, poder negocial com as grandes empresas, com os grandes fornecedores, que fosse aplicados a eles a mesma situação dos direitos dos consumidores. Entretanto, com todo respeito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, e isso eu coloco no meu livro, na verdade já há uma previsão para essas situações, onde pessoas que aparentemente não são destinatárias finais, empresas, possam se beneficiar da proteção do Código. Basta que elas provem o quê? A vulnerabilidade. Pelo artigo 2º, o consumidor não precisa provar sua vulnerabilidade. Mas, pelo artigo 29, é consumidor toda aquela pessoa que, como consumidor do artigo 2º destinatário final, está exposto àquela mesma prática abusiva. Então, esse microempresário, é só ele provar que ele está tão exposto quanto o consumidor diante de uma prática abusiva do fornecedor, que mesmo adquirindo um produto ou serviço para a sua atividade fim, mas provando sua vulnerabilidade, seja sobretudo a vulnerabilidade econômica ou uma vulnerabilidade técnica, que impede a ele uma condição efetiva de autoproteção, ele pode sim buscar a proteção do Código. Mas ele não é propriamente o consumidor do artigo 2º, porque ele não é o destinatário final. E para ele já há o dispositivo próprio do artigo 29, que tem o conceito do consumidor por equiparação. Mais perguntas, Luciana? Sim. Professor, quais os prazos estabelecidos em caso de arrependimento do consumidor pela aquisição de produtos ou contratação de serviço? O prazo previsto para o direito de arrependimento
é de 7 dias, mas não vale para todas as contratações. Vale apenas para contratações que ocorram fora do estabelecimento. Então, são as chamadas contratações à distância. Neste caso, por que dá-se esse prazo ao consumidor, em favor do consumidor? Porque como ele não teve contato presencial, como ele não esteve no estabelecimento, não pôde ver o produto ou serviço, manipular, conversar com o fornecedor, tirar dúvidas, entende-se que ele está mais exposto à sua vulnerabilidade, com sua vulnerabilidade, podendo celebrar contratações irrefletidas, não pensadas adequadamente. Essa solução vem sendo dada na Europa, vem sendo dada no próprio Brasil, quando se trata de contratações à distância. E nesse período, o que se estabelece? Dentro do prazo, a partir de 7 dias da contratação do produto ou serviço, ou do recebimento, ele pode desistir sem sofrer qualquer penalidade. Ali não é uma infração contratual. Ele desiste nesse prazo de 7 dias, não pode ser cobrada qualquer multa dele, e ele pode devolver o produto recebendo a integralidade do valor pago. E neste caso, para devolver, ele tem que agir de boa fé. Ele não pode ter feito uso desse produto ou serviço. Se ele faz uso desse produto ou serviço, aí ele perde o direito ao arrependimento. Então, a circunstância que se coloca hoje é para garantir a este consumidor uma compra refletida, uma compra mais pensada, né? Estuda-se, inclusive, com a reforma do Código de Defesa do Consumidor, que está no Congresso Nacional, a ampliação desses prazos para outras situações. Mais perguntas, Ayla? Sim. Por que na cirurgia plástica os tribunais têm sido mais rigorosos com os médicos? Veja o seguinte, Ayla. Na cirurgia plástica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, porque as cirurgias plásticas elas são fornecidas, né, são contratadas no mercado mediante uma remuneração do consumidor-paciente. E, neste caso, os tribunais têm exigido dos profissionais mais cautela, mais atenção. Por quê? Porque não se está tratando ali de uma doença. Tanto é que os planos de saúde não são obrigados a cobrir as cirurgias plásticas, meramente embelezadoras, né? Então, neste caso, a pessoa vai a uma cirurgia plástica, ela vai a um risco, ela vai submeter-se a um risco de anestesia, inclusive riscos mais severos. Neste caso, o que os tribunais têm exigido dos médicos? Que eles não falhem, sobretudo na fase que antecede ao ato cirúrgico, dando a este consumidor todas as informações necessárias, para que o consumidor tenha livre discernimento para decidir, inclusive, não submeter ao procedimento cirúrgico. E neste contexto, os tribunais têm avaliado bem o que? Se foi dado antecipadamente ao consumidor o termo de consentimento informado, para o consumidor avaliar e ver se realmente é o caso de submeter ou não àquela cirurgia. Nesse termo de consentimento informado, tem que ter todas as informações sobre os riscos que o paciente vai ser submetido. Tudo que indique sobre o pós-operatório, todas as sequelas possíveis daquele procedimento, mesmo que o médico não tenha errado. Podem ser reações naturais do organismo. Aquilo tudo tem que estar ali de forma muito clara. Uma vez que ele submeteu a cirurgia, recebeu esse termo antecipadamente, avaliou e resolveu submeter a cirurgia, aí passa a ser risco do paciente. O médico só vai responder se houver um erro do médico no ato cirúrgico em si. Quando o médico não propicia esse termo de consentimento informado ao consumidor, o que acontece? Os tribunais têm entendido que ele foi negligente. Ele, mesmo que não tenha acontecido qualquer erro na cirurgia, mas haja uma sequela, uma lesão decorrente dessa cirurgia, que seja complicação, entre aspas, natural da cirurgia, os tribunais tendem a condenar o médico. Ou a clínica, exatamente porque o médico não informou adequadamente ao paciente sobre esses riscos. Se ele tivesse informado, o paciente teria se submetido à cirurgia? É essa a questão que faz com que os tribunais venham sendo mais rigorosos com os médicos. Mais perguntas? Sim. Professor, a relação de consumo depende, portanto, da conjugação de diversos requisitos ou elementos. Quais são eles? Primeiro ponto, tem que ter um consumidor com a qualificação essencial no primeiro momento do artigo 2º e um fornecedor que esteja no mercado habitualmente fornecendo produtos e serviços com fim lucrativo.
com interesse econômico manifesto. Muitos colocam aí o objeto, mas o objeto não é da essência da relação de consumo, porque o mesmo objeto carro, o mesmo objeto serviço, pode ser objeto de uma relação de consumo ou de uma relação de direito comercial, direito civil. O que vai atrair a proteção do código não é o objeto, não é o que eu estou adquirindo, e sim a qualificação daquele que está adquirindo com um fornecedor que também tem aquela qualificação subjetiva. Fornecedor, como dissemos anteriormente, que adquira produtos ou serviços como destinatário final, ou seja, para uso próprio. E um fornecedor que esteja no mercado com habitualidade e com profissionalidade. Tendo esses elementos, tendo esses requisitos, cria-se um ambiente adequado para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria agradecer a todos os senhores, todos os alunos, muito obrigado pelas perguntas e também a todos os telespectadores que nos assistiram neste programa. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.